Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Física, é a nossa aula de número 15 e o tema da aula de hoje é Equação da Calorimetria. Então, o que a calorimetria estuda? A calorimetria estuda as trocas térmicas entre os corpos. E nós temos que em um sistema termicamente isolado, a quantidade de calor cedida é igual à quantidade de calor recebida, beleza? Um conceito que a gente já tinha visto em aulas anteriores. Vamos para alguns conceitos. Unidades de calor. O calor é uma forma de energia que passa de um corpo para outro como consequência da diferença de temperatura entre os corpos. Sendo energia, sua unidade no sistema internacional é o joule. No entanto, por razões históricas, ainda hoje usamos uma unidade introduzida na época em que não se sabia a natureza do calor. Essa unidade é a caloria, cujo símbolo é cal. A relação entre a caloria e o joule é: uma caloria equivale a 4,186 joules. Capacidade térmica. Suponhamos que uma quantidade de calor Q seja fornecida a um corpo. Supondo que não haja mudança de estado, esse calor provocará no corpo uma variação de temperatura Δθ, que é proporcional aqui. Isto é, podemos escrever Q igual a Czão vezes Δθ, onde Czão é uma constante chamada capacidade térmica do corpo. Calor específico. Quando um corpo é feito de uma única substância, sua capacidade térmica é proporcional à sua massa, isto é, podemos escrever Czão igual a m vezes C, onde C é uma constante que depende da substância e é chamada de calor específico da substância. Calor sensível. O calor sensível é responsável pela variação da temperatura de um corpo. Então aqui nós temos o calor sensível igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Daí nós temos a fórmula que a gente vai utilizar na maioria dos exercícios, Q igual a mc vezes Δθ. Calor de transformação. Quando uma substância muda de estado de agregação, absorve ou cede uma quantidade de calor que é proporcional à massa. Assim podemos escrever Q igual a m vezes L. Ou para decorar, Q mole, beleza? Para decorar mais fácil. Onde L é uma constante chamada calor de transformação. Quando se trata da fusão ou solidificação, a constante L é chamada de calor de fusão. Quando se trata da ebulição ou liquefação, a constante L chama-se calor de vaporização. A constante L é também chamada de calor latente, daí o símbolo L. Exercício 1. Qual é a quantidade de calor que devemos fornecer a 20 gramas de água a 30 graus para que sua temperatura atinja 80 graus Celsius, sendo que o calor específico da água é 1 caloria por graus Celsius. Então vamos lá. Aí a gente vai utilizar aquela fórmula, Q igual a mc vezes Δθ. Então utilizando a fórmula, a gente só substitui as letras pelos valores. Então nós temos o Q, que é o calor sensível, que é o que ele pede para a gente, igual a M, que é 20 gramas, vezes o C, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai ser de 80, que ele quer que atinja a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 30. Então vai ser 80 menos 30. Então nós temos que Q vai ser igual a 20, vezes 1 vai dar 20, vezes 50. Então, Q vai ser igual a 20 vezes 50, que vai dar 1000. Então, a quantidade de calor que devemos fornecer é de 1000 calorias. Exercício 2. Um bloco de alumínio de 300 gramas, que se encontra a 20 graus Celsius, recebe 200 calorias. Qual a sua temperatura final?
sendo que o calor específico do bloco de alumínio é 0,217 caloria por grau Celsius. Então a ideia é a mesma, é a gente utilizar a fórmula Q igual a mc vezes Δθ, a gente só precisa saber quais valores substituir. Então nós temos aqui que o Q vale 200 calorias, o M é 300 gramas, o C é 0,217, a temperatura final, que é o que ele quer, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, beleza? Então aqui vai ficar 200 igual a 300 vezes 0,217 vezes temperatura final menos 20. 200 vai ser igual a 65, que é 300 vezes 0,217 vezes temperatura final menos 20. O 65 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 200 dividido por 65 vai dar aproximadamente 3. Então vai ser 3 igual a temperatura final menos 20. O 20 está subtraindo, passa para o outro lado somando. 3 mais 20 vai ser igual a 23. Então a temperatura final vai ser 23 graus Celsius. Exercício 3. Quantas calorias são necessárias para passar de 15 graus Celsius para 50 graus Celsius a temperatura de um bloco de alumínio de 500 gramas de calor específico 0,22 calorias por grau Celsius? Então aqui a ideia é a mesma. Utilizamos a fórmula, né, que é igual a mc vezes Δθ, o que é igual o M, que vai ser 500 gramas, vezes o 0,22, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, que vai ser 50 graus Celsius temperatura final, menos 15 graus Celsius, que é a temperatura inicial. Então Q é igual a 500 vezes 0,22, que vai dar 110, vezes 50 menos 15, que é 35. Então Q vai ser 110 vezes 35, que vai ser igual a 3.850 calorias. Exercício 4. Uma fonte térmica de potência constante e igual a 20 calorias por segundo fornece calor a um corpo sólido de massa 100 gramas. A variação de temperatura θ do corpo em função do tempo t é dada pelo gráfico a seguir. Com relação à substância que constitui o corpo, o calor latente da fusão em calorias por grama vale. Pessoal, então no gráfico aqui, a fusão seria do segundo 10 até o segundo 50, beleza? Então é nesse intervalo que ocorre a fusão, ou seja, 40 segundos, beleza? Então nós temos que a fonte térmica emite 20 calorias por segundo. Se são 40 segundos, ele emitiu 800 calorias durante o tempo em que o corpo sofreu a fusão, que é a transformação completa do estado sólido para o estado líquido, beleza? Então nós temos que a cada 1 segundo é liberado 20 calorias, em 40 segundos serão liberadas 800 calorias. Vamos lá. Então aqui nós temos que 1 segundo é liberado 20 calorias, em 40 segundos vai ser liberado X calorias. Então fazendo a regra de 3 aqui, 1 vezes X é igual a 40 vezes 20. 1 vezes x, 40 vezes 20 vai dar 800. Então x igual a 800 calorias, beleza? O calor latente da fusão é equivalente a. Então nós temos a fórmula aqui, Q igual a M vezes L, ou Q mole. O Q vale 800 calorias, né, que a gente acabou de achar. O M é 100 gramas, vezes o L. Então, substituindo os números pelas letras, 800 igual a 100 vezes L. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 800 dividido por 100 vai ser igual a 8 calorias por grama. Isso vai dar a alternativa B, é a alternativa da questão. Pessoal, o exercício 5 é o exercício mais difícil.
Então assim, se o exercício 5 cair em uma prova, tente fazer ele por último, beleza? Porque às vezes tentar fazer o exercício na hora vai gastar muito tempo, beleza? Então a melhor coisa é deixar ele por último. Então o exercício 5 diz o seguinte: os manuais de aparelhos celulares recomendam que estes permaneçam distantes do corpo por pelo menos 2,5 centímetros, pois a Organização Mundial de Saúde, OMS, divulgou um relatório sobre o impacto na saúde humana da radiação emitida por estes aparelhos, informando que os sinais emitidos por eles conseguem penetrar até 1 centímetro nos tecidos humanos, provocando um aumento de temperatura. Considere que os sinais emitidos pelos celulares têm em média potência de 0,5 watts e são gerados apenas durante o uso do telefone. 1 watt é igual a 1 joule por segundo. O calor específico da água vale 4,2 joule por grau Celsius. Ou seja, são necessários 4,2 joules para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Supondo que a radiação emitida por um desses aparelhos seja usada para aquecer 100 gramas de água e que apenas 50% da energia emitida pelo celular seja aproveitada para tal, o tempo necessário para elevar a temperatura dessa quantidade de água de 1 grau Celsius será de... Pessoal, então vamos fazer os exercícios por etapas. A primeira etapa é saber quanto de energia é necessária para variar em 1 grau Celsius 100 gramas de água, beleza? Então nós temos aqui que o Q, que é a energia que vai ser necessária, vai ser igual a massa, que é 100, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 1. Então, para variar a temperatura em 1 grau Celsius de 100 gramas de água, é necessárias 100 calorias, beleza? Agora vamos para a segunda etapa, que é saber quanto que equivale 100 calorias em joules. Então nós temos que uma caloria vale 4,2 joules, então 100 calorias vai valer 420 joules. Nossa terceira etapa, nós temos que 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Porém, o exercício falou para a gente que a potência gerada pelo uso do celular é de 0,5 watts, ou seja, 0,5 joules por segundo. E o exercício disse mais uma coisa ainda, que apenas metade dessa potência é convertida em energia. Ou seja, metade de 0,5 watts é 0,25 watts. Então, continuando, 0,25 joules é emitido em 1 segundo pelo celular. Então, aquela energia de 100 calorias que eram necessárias para variar 1 grau Celsius em 100 gramas de água, que equivalem a 420 joules, vai demorar tantos segundos para ser liberada pelo celular, beleza? Então, o celular libera 0,25 joules em 1 segundo. Em 420 joules, que é a energia necessária para variar a temperatura em 1 grau Celsius de 100 gramas de água, vai ser igual a x segundos. Então, multiplicando em cruz, nós temos que 0,25 vezes x vai ser igual a 420 vezes 1, multiplicando em cruz. Então, x vezes 0,25 vai ser igual a 420 vezes 1, que vai dar 420. O 0,25 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 420 dividido por 0,25. X vai ser igual a 1680 segundos, beleza? Que é 420 dividido por 0,25. Agora a gente quer saber quanto que vai ser 1680 segundos em minutos. Então vamos fazer uma regra de 3. 60 segundos equivale a 1 minuto, 1680 segundos vai valer igual a y.
Multiplicando em cruz, nós temos que 60 vezes y vai ser igual a 1 vezes 1680. 1680 vezes 1 vai ser 1680. O 60 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então y vai ser igual a 1680 dividido por 60. Y vai ser igual a 28 minutos, beleza? Então nós temos que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Então, pessoal, se na prova de vocês cair uma questão dessa, que além de ser uma questão difícil, é uma questão trabalhosa, que demora muito tempo para fazer, ou pule a questão e volte para fazer mais para frente, ou faça ela por último, só se sobrar tempo e se já tiver terminado a prova, que senão vai ser gasto muito tempo nessa questão e questões mais simples, que gastariam menos tempo, deixarão de ser resolvidas, beleza? Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.